Então agora a gente vai para a disciplina de Geografia. E o que a gente vai estudar na disciplina de Geografia hoje? Então a gente vai estudar as características do nosso estado. Mas aí eu pergunto para vocês sabem qual é o nosso estado? Hum? Isso mesmo, o estado do Paraná. Então o que a gente vai estudar tanto? A gente vai estudar um pouquinho sobre o relevo, a vegetação, o clima e a hidrografia. Então lembra que a gente já estudou um pouquinho sobre o clima, mas a gente estudou a matemática, mas no Brasil todo. Lembra que a gente fez a comparação das temperaturas, né? Então o que a gente vai começar fazendo? Primeiramente, a gente vai começar, a prof vai entregar um texto para vocês, um textinho, para a gente ler todos juntos e conversar sobre esse texto. Então, primeiramente, a prof vai começar falando que aqui no estado do Paraná, existem 5 unidades de relevo. Então, é dividido em 5 regiões. E eu vou falar um pouquinho de cada região dessa para vocês. Primeiro eu vou falar um pouquinho, depois a prof vai mostrar foto dessas regiões para vocês. Então, a primeira das regiões que a gente tem aqui é a planície litorânea. Mas, prof, o que é essa planície litorânea? Então, é a região do litoral, a região das praias que a gente tem por aqui. Ela fica entre o Oceano Atlântico e a Serra do Mar. A Serra do Mar é a segunda região que a prof vai falar para vocês daqui a pouquinho. Então, a superfície é plana, então planície ou superfície plana. E em alguns lugares alternam entre plano e um pouco mais elevado. Então, essa é a planície litorânea, localizada no litoral, onde que tem as praias no nível do mar, assim. O segundo é a Serra do Mar. A Serra do Mar é um conjunto de montanhas formadas por rochas e elas são recobertas pela Mata Atlântica. E é o ponto mais alto do estado. Esse ponto é chamado de Pico do Paraná. Ele fica na Serra do Órgão. As suas altitudes variam entre 1.900 metros de altura. Então, primeiro planície litorânea, agora a Serra do Mar. E o próximo, qual que é? É o primeiro Planalto. Primeiro Planalto, mais conhecido como Planalto de Curitiba. Então, é o mais alto entre os planaltos. As altitudes ocorrem entre 1.300 e 850 metros de altura, mas ele é o mais alto em altitude, mas ele é o menor dos planaltos em extensão. O relevo ele já é mais ondulado e a vegetação que predomina no primeiro planalto é a mata das araucárias. Aí nós temos o segundo planalto, que também é conhecido como Planalto de Ponta Grossa. Então, essas altitudes variam entre 1.200 e 300 metros de altura. Então, a gente anota que é um pouco menos que as altitudes do primeiro planalto. O relevo é ondulado também. E a vegetação predominante são as araucárias e campos. Então, existe bastante araucárias e campos no nosso segundo planalto, que é o Planalto de Ponta Grossa. E aí nós temos o nosso terceiro planalto, que é conhecido como Planalto de Guarapuava, que é o nosso planalto aqui. Então, ele é o maior em extensão. Então, ele é o mais grande dos planaltos que existem. As suas altitudes variam entre 1.200 e 900 metros de altura. Então, a gente pode notar que as altitudes são mais elevadas do que do segundo planalto. Então, ele fica em segundo lugar de altitude. E a vegetação original aqui do terceiro planalto é a floresta tropical e a mata das araucárias. Porém, está bastante em extinção, ocupando o lugar dessas vegetações muitas plantações e pastos. Então, vocês verem, aqui também as rochas são formadas por rochas magmáticas, ou seja, rochas que ocorreram lá da origem dos vulcões. Então, as lavas secaram e formaram essas rochas magmáticas. Agora, também voltando lá no texto, a prof vai mostrar para vocês as imagens agora e depois a gente vai continuar falando um pouquinho do texto.
Então, voltando a falar do texto, já que nós já falamos das 5 regiões, que são do relevo, falamos um pouquinho também da vegetação. Agora a gente vai pegar o texto lá e vai acompanhar com a prof aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre a hidrografia do Paraná. Então, vamos lá. A hidrografia do Paraná. Muitos rios paranaenses escoam suas águas diretamente no mar. Outras vão a sentido oeste e são afluentes do rio Paraná. O estado do Paraná possui em seu território 5 bacias hidrográficas. Então, possuem 5 bacias hidrográficas, é bom a gente lembrar disso. Então, ó, existe a bacia do rio Paraná, seus afluentes principais são o Piquiri e o Ivaí, a bacia do rio Parapanema, os afluentes são os rios Pirapó, Tibagi, das Cinzas e Itararé. A bacia do rio Iguaçu tem como afluentes o rio Chopin Negro. A bacia do rio Ribeira do Iguape, afluentes rio Ribeira do Iguape. E a bacia do litoral paranaense, que as águas vão direto para o Oceano Atlântico. Também vamos falar um pouquinho sobre o clima aqui. O clima do Paraná pode ser dividido em 2 tipos climáticos principais, o tropical e o subtropical. E o estado apresenta as estações definidas e chuvas distribuídas por todo o ano, excetuando-se a região extremo norte, que possui estação seca durante o inverno. Então, vocês verem que lá no extremo norte, durante o inverno, a vegetação é mais seca. Mas durante o restante do ano, possui bastante chuvas distribuídas aqui pelo nosso Paraná. A gente pode notar isso no nosso clima aqui. Então, agora, o que a gente vai fazer? Agora, depois que a gente leu esse texto, a gente viu as imagens dos relevos, a gente discutiu sobre. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Então, agora, o que nós vamos fazer? A prof vai passar algumas questões para vocês copiarem no caderno e depois a prof vai corrigir junto com vocês para ver se vocês acertaram. Então, a primeira das questões é: quais são as 5 regiões que são divididas no relevo paranaense? A segunda questão: quais são as 5 bacias hidrográficas do Paraná? E a terceira e última questão: de acordo com o mapa, quais são as vegetações presentes no estado do Paraná? Então, tem tudo lá no nosso texto que a prof passou para vocês. Então, basta vocês lerem o texto, é questão de interpretação. Então, vai estar tudo aqui. Então, a gente vai corrigir. Então, a primeira pergunta: quais são as 5 regiões que são divididas no relevo paranaense? Então, foi as regiões que a prof explicou aqui e mostrou as imagens para vocês. Então, lembrando, quais são as 5 regiões? A planície litorânea, a Serra do Mar, primeiro Planalto, segundo Planalto e terceiro Planalto. Muito bem. Agora vamos lá para a segunda questão. Quais são as 5 bacias hidrográficas do Paraná? Nós vamos lá no texto, porque tem lá para vocês verem também. Então, aqui são a bacia do Rio Paraná, do Rio Parapanema, do Rio Iguaçu, do Rio Ribeira e do litoral paranaense. Então, essas são as 5 bacias hidrográficas. E a última questão: de acordo com o mapa, quais são as vegetações presentes no estado do Paraná? Então, nós vamos lá no mapa e vamos analisar os tipos de vegetação presente no estado do Paraná. Deixa eu pegar o meu mapa aqui. Então, aqui nós temos a floresta ombrófila, que é a floresta atlântica, a floresta de araucária, floresta pluvial, campo natural, cerrados, restinga e manguezal. Então, são todas estas vegetações que nós possuímos aqui no estado do Paraná. Então, agora, depois disso, depois dessas questões, eu vou levar vocês até o laboratório para a gente desenvolver um trabalho. Então, a gente vai lá pelo laboratório primeiro, daí eu vou explicar como que vai funcionar esse trabalho nosso.
Então, nós vamos até o laboratório de informática para a gente fazer a construção de um mapa mental. Então, o que seria um mapa mental? Primeiro, cada um de vocês vai ganhar uma folha sulfite. Então, a gente vai fazer separados esses mapas. Vocês, vai ficar a critério de vocês. Cada um de vocês vai escolher uma das características do Paraná. Mas, professora, quais são? Então, ou vocês vão escolher os tipos de relevo, ou as 5 regiões, né, que são divididos os relevos, ou as hidrografias, ou o clima, ou a vegetação. Então, vai ficar a critério de vocês, a prof vai deixar para vocês escolherem. Aqui a prof trouxe só um exemplo de como que vocês vão fazer. Então, aqui a prof pegou o relevo paranaense e eu dividi o relevo nas 5 regiões. Então, primeiramente, vocês vão pegar, vamos pegar aqui o relevo, vocês vão colocar o título no meio aqui, centrado grande, e aí vocês vão, a partir do relevo, vocês vão classificá-los em, como aqui eu peguei o relevo, vou classificá-los em regiões. Então, aqui eu fiz a planície litorânea, a Serra do Mar, o primeiro, o segundo e o terceiro Planalto. E a partir desses tópicos que eu dei, que eu olhei setinhas aqui, ó, encaminhando para cada um, coloquei um título do meu tópico e eu coloquei algumas características. Então, o mapa mental é isso. Primeiro vocês vão colocar o título e a partir desse título vocês vão fazer tópicos e dar características. Então, agora a aula de arte e a gente vai trabalhar improvisações. Então, vocês sabem o que são as improvisações? Vocês sabem o que são? Vocês sabem me dizer? Então, improvisação é quando você faz algo de improviso. Então, você faz uma coisa meio que, por exemplo, sem pensar muito. Então, você não vai pensar muito antes de agir. Isso é um improviso. Então, primeiro eu vou levar vocês lá pro pátio, lá pra quadra. E lá, a prof vai explicar como que vai funcionar essa brincadeira. Então, eu trouxe aqui uma caixa meio misteriosa, como vocês podem ver. Então, aqui dentro dessa caixa, a prof colocou cenas de improvisos que vocês vão ter que fazer. Prof, mas como que vai funcionar? Então, primeiramente, a gente vai sentar, vamos sentar todos em círculos. E a partir daí, a prof vai dividir vocês em pequenos grupos, 3 ou 4 alunos. Cada grupo, um aluno de cada grupo vai ir até o centro do nosso círculo e vai pôr a mão aqui dentro. Então, colocou a mão aqui dentro, vai tirar uma cena. Então, a prof tirou a cena dela aqui. Então, a partir dessa cena, o aluno vai ler. Então, quem pegar vai ler. Então, a prof vai ler que a prof pegou. E a partir daí, vamos começar a interagir uns com os outros. Então, a prof tirou aqui, no recreio. Aqui tá o local onde que vai ocorrer essa cena. Então, a gente vai ter que imaginar antes de fazer. Então, vamos lá. Você cuida do recreio da escola e deverá descobrir quem foi que quebrou o balanço novo. Então, eu sou a pessoa que estou cuidando do recreio da escola e alguém foi lá e quebrou o balanço que foram acabar de colocar. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu, junto com os meus colegas, vamos ter que descobrir quem foi. Então, um desses colegas vai ser o responsável por ter quebrado o balanço. Então, a gente vai interagir meio que sem pensar, sem se combinar nada antes. Então, a gente vai começar a encenar um com o outro. E só vou poder sair dessa cena depois que a gente descobrir. Então, é meio que um caso que a gente vai ter que descobrir quem foi o culpado. Então, quando nós resolvermos, nós acharmos o culpado, a gente pode terminar essa cena. Então, a gente volta, senta, e a partir daí vai outro grupo, vai lá e pega outra frase dentro da caixinha aqui, e assim por diante até todos nós participarmos, não é? Então, no final da aula, agora a gente vai sentar e vai conversar. Como que foi para vocês fazerem essa dinâmica? Foi difícil? Como que vocês se sentiram? Então, nós vamos voltar para a sala, a prof vai dar uma folha sulfite para vocês e cada um de vocês vai desenhar a cena que mais gostou. Ou pode ser a cena que você interpretou, ou pode ser a cena que um colega seu interpretou. Depois a gente vai socializar esse desenho e compartilhar com a nossa turma, ok?